equivocado, você veio e corrigiu, pôs tudo nos eixos. Né? Parabéns pelas suas colocações. Boa parte, vou repeti-los aqui, você vai ver. Vou pular aqui na primeira etapa, que me interessa, nesse caso aqui. Vou pegar Belo Horizonte, o nosso tema aqui rapidinho. A cidade projetada é a cidade real. Ali, sobrou a cidade projetada perto da massa construída hoje. A cidade aplaudida, mesmo que seja sem crente aí, e a cidade a gente não vê, estão nas periferias. Mas uma coisa eu aprendi com Altino, professor de arquitetura e artista plástico, foi fazer um pós-doc em Lisboa. Pós-doc, quem não sabe, é aquele complemento de doutorado, você não tem nada para fazer. Você vai dar uma descansada. Você vai lá, curtir, passa um tempo fora e tal. E ele, sentado numa das janelas, vendo Lisboa hoje, a cada tempo ele pintava Lisboa. E eu pedi autorização para ele para usar algumas dessas imagens para mostrar simbolicamente que a cidade é um bicho que tem que ser visto todos os dias, que todos os dias ele tem um aspecto diferente de apresentar. Então essa sequência de pinturas de Lisboa está aqui para ilustrar essa ideia de sempre alerta, por exemplo. Depois a gente passa por o preto para um outro aprendizado. E ela citou muito bem, Ouro Preto aí também, Ouro Preto conhecido. Ouro Preto que ninguém vê, está atrás dos ouros, né? Mas tem uma coisa que o Ouro Preto ensina, é muito sutil, mas que a gente tem que levar em conta sempre quando está projetando para qualquer tipo de iluminação urbana, seja ela histórica ou não, que é, por exemplo, aqui nós temos o Largo do Rosário, que o senhor já falou, temos o Largo da Alegria, né? E lá depois o Rosário ali, a Casa dos Contos, Alegria e Rosário. E esse percurso aqui, até lá, começando aqui pela Casa dos Contos, passando pela Rua dos Contos, pegando São José, e andando através desses sobrados dos dois lados, mesmo sem saber, as pessoas admiram esse tipo de construção. Esse lado todo aqui é pastiche, já foi derrubado, já foi reconstruído, tem importância. É cenográfico, o Largo da Alegria, depois diminui um pouco, lá de lá fica mais pobrinho, os sobrados continuam, vão andando, todos anões conseguem projetor e explodimos nessa beleza que é a Igreja do Rosário. O que isso, pelo menos, me ensina? Que você tem que saber quando você é coadjuvante e quando você é protagonista. Não adianta querer enfiar uma igreja do Rosário no meio daquela rua, que repete aquele cenário continuamente. Esse caminho por ali, nessa perspectiva sucessiva, que até shopping center hoje utiliza, que você nunca pegar exatamente direto numa situação como os novos urbanistas fizeram aí em Belo Horizonte, em Paris, em Lisboa. Isso é que vai te dando qualidade de observação, independente do cenário, da qualidade do cenário, e depois essas explosões desses objetos iconográficos. Então, isso aí serve como postura para qualquer tipo de intervenção que a gente vai fazer em qualquer sítio. Aqui, perto do Grande Hotel, junto ao parque, então são os dois casos que eu vou contar de Ouro Preto, fui chamado para fazer um piano bar. Na verdade, eu não fui chamado para fazer um piano bar. O piano bar era a tentativa do filho do dono do Grande Hotel de criar um bar para tocar jazz depois que acabava o Festival de Jazz de Ouro Preto e sumia. Ele queria dar uma permanência até o próximo e tal. Então, ele chamou o Neymar para fazer. Neymar, que isso? Ficou muito claro, coisa pequenininha. Não adianta, eu não vou fazer isso, não tem tempo. Então, chamou o direto filho Elmo Maia. Chamou sem saber que ele tinha acabado de falecer. Aí sobrou para mim. Sobrou para mim uma sequência que eu nunca imaginava de ter sido negado pelo grande arquiteto Oscar. Infelizmente, ter pedido meu sócio. E aí, fiquei com essa incumbência. O que era isso, na verdade? Existia ali uma ruína de uma antiga caldeira. E esse era o terreno do Grande Hotel que entrava para dentro desse parque. E o que foi
sugeriram para ele, ali está o Grande Hotel. Ouro Preto tem construções de todos os séculos, vamos dizer assim, de todas as épocas. E quem nasceu, por exemplo, já que o Grande Hotel existente, em Ouro Preto, isso faz parte da cidade como qualquer outra coisa. Quem acha que é tudo colonial, chega lá e bate um pouco de clima, essa construção imensa, completamente diferente da tipologia dos outros assentamentos. Mas o Grande Hotel é a história do Ouro Preto, que acabou com a ponto também é. E um anexo ali, tinha que levar em conta essas questões que estão ali na Igreja Batista, logo depois da descida do museu, em Confidência, que é uma árvore borboleta com um charabia na frente, que é quase um símbolo do modernismo mineiro, né? Mesmo sabendo que essa cara é a primeira cliente que foi dentro do quase. Mas de qualquer jeito está aí, representante disso. E a gente tinha então esse anexo com essas quantidades de pequenas construções, gerando ali em torno de 180 ou 200 metros quadrados. Propusemos, como parte da interferência, que essas áreas todas fossem demolidas e juntadas numa área só, que seria o tal do Pinheiro d'Água. Pois é, aí começou um problema. Primeiro, acessibilidade exigida. Acessibilidade exigida. Tudo bem, pode ter acessibilidade lá no bar, mas ninguém chega, nem eu, meus joelhinhos largos, consigo chegar confortavelmente ali nesses patamares do Grande Hotel. Quem está todo o Grande Hotel sabe que essas subidas são muito difíceis. Mas de qualquer jeito, lá eu chegava, onde seria o antes. Essas são as fotografias da época dos anexos. Não tem puxadinho, e aí, esse tipo de interferência ali atrás, nunca ninguém viu isso, mas tomou cuidado, além dos puxados do lado de cá. Juntando essas questões, todas aí estava a antiga caldeira, essa ruína estava lá há mais de 20 anos. E aqui, um dos dramas dessa intervenção, a passagem da Rua dos Pontos aqui, na ponte dos pontos, era onde você teria a maior visibilidade para alguma coisa nova que fosse inserida ali. Mas a ruína estava lá. Aqui então, o vermelho é a ruína. E, primeira coisa, normal, qualquer tipo de pedido dos órgãos do patrimônio, são as cisadas. As cisadas fazem parte do contexto geral de qualquer tipo de inserção. Mas aí começa o primeiro problema. Primeiro é o seguinte: teremos três cisadas. Uma, óbvia, que era a dos pontos, aquela que eu mostrei, uma do lado da igreja de São José e outra do lado da Padre Rolim. Teremos essas três cisadas. Tudo bem, o que vocês querem dessas três cisadas? Pode ver ou pode não ver? Não sei. Então, para que você quer essas três cisadas? Então, vamos primeiro na igreja de José. Eu não vejo. Então, prova que você não vê. Lá da Padolinha eu vejo mais ou menos. Então, prova que você vê mais ou menos. E na casa dos pontos eu vejo. Conclusão nenhuma. Então, vamos para frente. Não vejo. Vejo um pouco. Vejo pra caramba. Vamos lá, passando então para os croquis. Começamos com a primeira abordagem. Fizemos uma planta. Essa é a planta. Transformamos isso em alguns símbolos. Conversando. Uma maquete para melhor compreensão. De jeito nenhum. Por quê? Não cumpre as diretrizes. Cadê as diretrizes? Vão ser formuladas. Então formule, vamos conversar. Por quê? Ali era o espaço que estava cortado. Nós fizemos essa espécie de uma inserção cristalizada, puxamos de novo a montanha para cima, porque nós não iríamos brigar nunca, nem queríamos completar uma das coisas mais importantes do Ouro Preto, que é aqui para a Fachada, a vista de cima. Os telhados do Ouro Preto são talvez tão ou mais representativos que várias pisadas que a gente tem em outros pontos. Então, puxando ali, ele só ficaria com essa ilustração do parque que está se desenvolvendo por aqui. Ali, então, essa inserção o período do terreno do hotel. Primeira planta, parte de cima, parte de baixo. Primeira coisa, bote lá em cima um elevador, o cara subia assim, sempre sabia que tinha rampas em volta. Bem, vamos em frente. Aí o teto.
lado de dentro, para o parque, para a rua São José, uma varanda, um quarto, pronto. Pode parar. Esses pontos aí vão ser muito vistos na casa de tudo bem, aceitando o argumento. O ouvido tem que ser reflexo. Também aceitando o argumento. Não queremos que venha lá da maternidade, aceitando o argumento. Vamos transformando, a planta ficou ali em cima, demos uma proteção toda PG em volta, para que não se visse nada de lugar nenhum. A planta de baixo também sumiu com aquelas varandas, que era visto de cá e de cá, cobrimos. Mantivemos essa coisa de não ter telhado. Entrando para a vegetação, colhei escondidinho, pedido, de noite ficava assim, de noite ficava assim. Claro, de noite ficava assim, fica assim a luz. Então, não pode ver? Pode. Mas de noite pode ver luz? Não sabemos, pode, não pode? Pode. Não está aí, acende a luz. Mas tem que acender mais baixinho. Quanto? A gente não sabe. Não pode ser muito forte. Então, esse tipo de amuleto foi gerando 2 anos e meio. É um dia, ó, vamos para Brasília, vamos direto para o Federal, já que isso aqui não sai, vamos aprovar esse Brasil. E aí o cara escreveu lá todo o parecer do projeto, eu tinha passado conselho cidadão, conselho de quem, grupo de proteção, visitante, centro de turismo. E aí eu descobri que tinha lá dentro alguém que não estava aqui. Os maiores problemas que existem são nesses conselhos que nos preparam, né? É igual o nosso governo brigando com o presidente eleito de mentira. Não é aquilo, Deus, é eleito. Né? Porque eu estou fazendo projeto para me aconselhar. Aí descobri que o cara escreveu num papel do patrimônio como parecer para Brasília, um punhado de bobagem, e ainda colocou aqui o projeto. Lembre-se, foi aquele cara que falou mal do Niemeyer. Eu tinha escrito uma carta comentando que o Niemeyer estava caindo na conversa com a SPL e construindo o pior projeto dele na vida, que era o CANG, o Centro de Administrativo de Minas Gerais, urbanisticamente errado, economicamente errado, tudo errado. Faz o transporte para lá de lá para cá de pessoas, de toda a cidade, o centro todo estava ali pronto para ser recuperado. Aí o cara, eu falei assim, eu vou ter que aprovar na carteirada, fui lá no secretário do falei, eu posso processar por falta de ética, não sei o quê. Prova essa porcaria desse projeto, deixa eu comparar com essa coisa, não faz nada com esse livro. O projeto está lá, e aí, outra lei, nessa construção, só quando perdeu a barata, está lá arrastando, mas tudo bem. Entendeu? Essa começou. Não perdeu o barato, então isso aí, você tem que pensar sempre assim, eu sou a favor total dos conselhos, dos órgãos ligados à preservação, mas sou totalmente contra as burrices e interferências que tem na legislação. Como aqui, vamos lá. Mariana, período, mais uma vez, parece que o Eurozona tem 100 anos, vai estar cheio desse período lá no meio. O bispo, super de direito, tal, é jeitão, não sei o quê, fala grego, fala latim, boa pessoa, morava na igreja de São Pedro dos Pegos Mané, lá tinha uma biblioteca e tal, reclamava que estava sempre passando. Ele queria construir uma casa nova para ele. Todo o pessoal do mundo falou, não, você restaura um seminário melhor, aí você vai ficar muito bem instalado. Não quer seminário melhor, casa nova. Eu tenho terreno para isso. Então, é ali, ó, na praça principal. Nessa praça principal, tem lá, e eu tenho esse terreno aqui, que eu chamo de arquitetura odontológica, onde falta um dente e nunca teve nada ali. Eu quero parar ali, naquele lugar. Mas eu quero parar naquele lugar. E vou chamar o cara que eu conheço aí, gosta do trabalho, conhece, principalmente no caso ali do El Vereador do Preto e tal, eles vão fazer.
mas olha o seminário menor, eu quero morar ali, não adianta. Então, tem uma voltinha lá pela praça, olhando todos os sobrados, e lá o dente lá no fundo, mas você tinha de cara, então, uma espécie de leitura por metro que seria a praça. A segunda etapa, a Mariana passava por um processo muito interessante de retomada de algumas situações ligadas ao patrimônio, principalmente, por exemplo, visadas, aquelas visadas do próprio patrimônio, muita gente tinha sido respeitado por aquilo ali, aquele ginásio estranhíssimo lá de quem estava entrando em Mariana, e essa construção lá com a parede de fora de contexto propositório, e pela primeira vez eu vi alguém tomar uma decisão e foi lá, tirou. Como é que a gente pensa? Depois da volumetria, houve o prêmio intimadas, janelas intimadas. Uma gama de janelas intimadas. Mesmo o espaço vazio, o espaço cheio, uma vez e meia vazio, 2 vezes. Então, essa sequência fotográfica, aqui está só algumas, serviu como base para a gente teorizar o que a gente estava pensando em relação à volumetria. Pronto. Mas a gente não queria uma janela, um portal de madeira, nada disso. Fizemos então uma parede de 80 centímetros de profundidade, a janela era lá no fundo, como se fosse um cenário, quer dizer, o que interessa também a sombra e o ritmo das aberturas. Fizemos uma marcação em volta, que é uma alusão ao que seria talvez um portal. São frios? Desenho. Essa parede aqui, ela tem 75 de profundidade. E essa casa no final. O que é a estratégia então? Aí, essa casa. Mas os pilares hoje não estão até embaixo. Eu vou chegar lá, você vê. Então, essa é a planta. Primeira coisa, quando tivemos telhado, igual de outra vez, tal, bonitinho, independente se a estrutura de madeira ou não era, era estrutura metálica. Legal de concreto, mas estava lá. Segunda coisa, janelas. E como na Romaria, você tem portas que vão baixar até embaixo. Você abre, baixa até aqui, como você não vê depois na Romaria, por fora é uma sequência de janelas, por dentro tem a mesma sequência, só que as partes mais largas viram portas. Aí a fachada super simples aparece então com uma marcação em alusão a esse tipo de desenho que a gente sempre viu nas casas antigas, são as braúnas, as estruturas de madeira, claro, aqui não tem uma sequência estrutural, é mais uma proteção desse cenário proposto que estava reforçado com um pano de fundo, uma sombra bem forte pintada, então destacava então, para todos os lados que seria essa inserção. Se estivesse enfiando ali uma fachada de pradios. Ali, 2 e 1 seria o ritmo escolhido, para cada espaço vazio, 2 espaços cheios. E aí, meu primeiro problema continuava uma briga de patrimônio, não recuperar o tal do seminário menor e fazer uma casa nova. Quando nós entramos no estudo, a gente nem tinha levantamento. Fizemos um desenho parecido com aquele lá de cima, com a casa do lado ali, mais ou menos, no alinhamento da primeira. Todas as outras casas aqui, as primeiras vai se alinhando de acordo com a inclinação. Ou a linha, ou dá um dente. Quando a gente apresentou o projeto, veio desse jeito aí, que estava agora com todos os levantamentos de alturas e tudo mais. Então, o projeto de aprovação foi esse ali. Alguém lá dentro falou assim: não, tem que ser igual lá em cima. Mas a realidade não é essa. Não é. Depois de um ano, nós estamos sem que abaixar isso aqui, ó, 70 centímetros de uma estrutura de aço, corte, uma estrutura de concreto, você tem todas essas janelas aqui. Então, depois de 3 anos, isso foi abaixado. O custo ficava lá, 70 centímetros aqui no saco. É isso. O que acontece? Agora nós estamos abaixando, a casa do lado estava abandonada, cai. A referência vai para o subcoelho. Quer dizer, a enjoeira vai para o subcoelho. E pior ainda, deixa eu construir depois um pastiche desse aí. Não, isso
Isso é uma perseguição desnecessária. Estou treinando com isso. Falando agora que é um cuidado que tem que ter, porque nós tocamos todas as situações, todas as vezes. Isso provamos depois que foi um erro de desenho na apresentação e não na aprovação. Mostramos outros lugares. Então, por causa disso, isso aconteceu. A planta é isso, qual que é a briga? Ali, o térreo, no fundo, serviço, aqui, uma área pública, a biblioteca incrível, foi toda reestruturada pelo líder, até um certo ponto, uma área de paz, uma área de refeição e um átrio interno, e em cima disso, o telhado aqui na frente, e o pátio coberto, com um jardim em volta. Tudo bem. A causa principal de uma das brigas era que o bispo não só queria morar no centro, mas queria um quarto, uma sala de TV e uma banheira de massagem. Tem ele aqui, por que não? O Badurano achava que era demais com o bispo. Ele, para compensar, fez aqui super quarto, seu quarto, mesa e tal, alguém que fosse uma biblioteca particular, uma salinha. Isso aí criou uma confusão, mas acabou de alguma forma sendo feito. Mais para frente, já construído o patrimônio cheio de crédito para a gente cobrir essas alas que estavam de manutenção nessa parte dele, como marca vista, sem nenhum prejuízo, do meu ponto de vista. Ficou assim. Essa era a cobertura que, por acaso, a idiota da revista Verde chamou de lá extravagante com um disco voador lá em cima. Essa jardim estava muito para passear, jardim super simpático. Uma capela sendo enterrada, essas cores na época não podia importar nada, esses acrílicos que tinha na praça, por isso essas cores. Um piso de polyflex que não tinha mais grana para fazer nada. A decoração das freirias lá que foram ajudar, essa companhia, isso aqui, o Fernando, essa companhia. Os móveis foram aproveitados, que estavam para casa. A capela também não tinha mobiliário. A tal da matéria idiota. E aí, antes do padre entrar do bispo, a casa foi embargada por causa dessa aqui. Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Juntou 3 pessoas do Conselho de Paris do Nacional, entre um mineiro Lacerda, que morreu, Campeiro, mais um, não lembro. Aí pode depois de 6 meses na prova e liberam o morar na casa. 6 meses depois, o bispo construiu isso aí, ele saiu, que aposentou compulsoriamente, entrou, acho que o Paulo Evarista, alguém não lembra a sequência, proibiu a entrada na casa de todo mundo, se considerava uma casa muito rica e majestosa, e não era isso que ele queria mostrar para os seus frequentadores, para os seus adoradores, para os seus religiosos. Escreveu uma carta para ele, falando: "Oh, que pena, provavelmente ninguém já está entrando mais nas suas igrejas douradas de ouro, de cima ao teto, embaixo. Então, aquele paniflex, pelo amor de Deus, entrando com a casa, nunca mais deixou ninguém visitar, eu nunca mais entrei lá." E mais para frente, um outro bispo começou a construir aquele negocinho ali que todo ano a gente deve para ter uma Fernanda Molina. Ele fala o seguinte: tem muita festa aqui, as pessoas veem de madrugada, passa aqui e usa isso aqui como vitória. Eu falei: mas senhor, há anos que nós fizemos isso e só hoje é que isso está sendo adotado em Londres. Então, por favor, visite Londres e vai ver que o que nós projetamos há 80 e poucos, agora em Londres, no ano atrasado, acabei de usar um parecido. Não, é uma brincadeira em cima do fato real. É muito mais fácil arrumar uma forma de a gente solucionar essa questão. Pode ser várias formas, menos construir uma paredinha branca, até uma meia altura, num patrimônio que por acaso foi poupado. Essas são questões que me apavoram muito. Eu vou pular aqui, vou direto para a Convoz.
Isso aqui é só porque quando você começa a usar, é que vale a pena só para usar, quando você começa a usar a mesma solução. Pronto, agora está na moda casa branca de vidro verde. Não é? Então você começa a ver todos os arquitetos solucionam. Eu quero a casa branca de vidro verde, eu quero a casa branca de vidro verde, piscina de raia, não sei o quê. Aí começa. Aí eu resolvi pegar fotos do Belo Horizonte e transformar em casa branca de vidro verde. E aí, o que aconteceu? Parece brincadeira, mas é verdade. A cidade fica completamente fora dos seus contextos culturais. Basta ver esses novos bairros, qualquer cidade do Brasil tem caras de Alphaville, né? Então, 10 árvores pegadas e uma corzinha bem desbotada, faz a nova arquitetura da classe média delirante. Aqui o ocular também, antes de chegar em Constante, você não cansar. Pronto, estamos aqui pertinho, né? Aqui, essa foto acho que não tinha deu ainda, mas a igreja é muito engraçada, eu sempre digo que aqui tem para baixo mesmo, tem essa igreja agora, Cova de Daniel, o que está fazendo aqui? Isso aí já virou patrimônio, porque já tem idade para isso, né? Mas é uma coisa interessante essa Cova de Daniel, com resistência que ela tem para estar perto dessa. Está ali, quase. Aí, isso aí também passou por várias situações. Inclusive, parece que o último desenho do caminho de Marx, se não me engano, na época do Celino, né? Eu acho que é, né? E ali é Romário. Não sei que cargas d'água, em alguma época, a Coca-Cola parece que comprou o lugar e resolveu demolir para poder fazer um hotel, coisa desse tipo. Por acaso preservaram as duas torres, e essa preservação das duas torres acabou gerando aí uma situação meio de comoção, não queremos, de alguma forma, de novo a Romaria. Esse aqui eu dei uma limpada, né, para a gente ver aí, essas partes são mais homologadas no momento. E prendi de novo uma coisa muito incrível com a Romaria. Eu acho que quando o patrimônio é demolido, você passa uma história dele, reconstruir. Não é a primeira ideia que você tem de qualquer coisa. Você pode até, eventualmente, fazer alguma coisa, como fizeram naquela casa lá de Ouro Preto, horroroso, mas compôs ali como cenário, porta-voz, São José. Tem? Não. Tem. Então, mas aqui o que aconteceu? A história é muito mais ligada ao pátio. Quer dizer, se dizia, não, ali tinha um pátio de 110 por 80, quer dizer, reconstruir a parte simples, né, uma construção muito simples, era recuperar um objeto urbano, quer dizer, um sítio, um pátio, de um valor fantástico, ocasionado por 4 alas de 2 aguinhas, com 6 metros mais ou menos de vão, 80 de um lado e 110 do outro. Então, me ensinou você fazer um grande projeto. Isso é uma foto antiga. Basta você saber um pouquinho de arquitetura, não precisa do maior vão do mundo, não precisa do maior balanço, não precisa da maior altura, não precisa usar um comando, não precisa usar aço inox. Basta pegar as 2 áreas, um risco de janela, pintura branca e coisas desse tipo. Nessa época, na demolição foi embora também aquele galpãozinho ali, parecia que dava um apoio à parte de uma coisa assim. Na primeira vez que a gente apresentou uma solução, fizemos uma maquete mais ou menos tosca assim, para ver se estava perto do imaginário das pessoas e aproveitando ali atrás a indicação na época, no lugar daquele galpão, colocar ali um pequeno auditório para a escola de balé. Não sei se estava surgindo, mas a escola de balé que pediu ali um auditório para umas 100 pessoas. Também, como é um lugar de evento,
propusemos ali uma iluminação meio circense no meio, que não foi construída, e também um teatro, que também não foi feito em direção ao parque hoje. Mas foi feita a parte mais importante, e é impressionante como que isso se localiza bem no espaço, o espaço foi montado na época e tal, como que isso por dentro gera um ambiente urbano de belíssima qualidade. Isso, você está dentro desse espaço, um espaço externo, que é uma coisa realmente muito impressionante, a partir de uma construção muito singela. Mas que tem tudo de arquitetura, né? Tem cobertura, tem aberturas, tem ritmo, se posiciona bem no sítio, é realmente fantástico. E aí, vamos chamar pela prefeitura para poder partir de uma leitura do jurídico, que era uma continuação do projeto anterior e tal, poder apresentar aí uma nova proposta para um teatro, um pouquinho maior, 150 pessoas, com todas as características, agora de um teatro, não de um teatro. Foi feito então, como primeira referência, e vamos São Patriônico. Vamos São Patriônico. Tombaram as torres, o resto estava no processo de tombamento do investimento. Quando foi feito o processo de tombamento das torres, que também estava discutindo todo o conjunto, a arquiteta que estava fazendo conversou comigo e falou: faz como fizeram na Praça da Estação de Televisão, usa as torres como parâmetro de altimetria e tal. Era coisa mais ou menos isso que foi colocado na época. Quando nós chegamos aqui, apresentamos o primeiro desenho, mostrando que de alguma forma isso estava dentro das altimetrias estudadas anteriormente, né, usando as torres como referência, isso entrou lá no conceito. Depois, uma brigada imensa, briga não técnica, essa é a pior situação, chegou-se à conclusão que deveria ser rebaixado do teatro. Rebaixado por quê? Apareceu muito. Você tem uma fachada, se estiver na rua, você não vai ver. Aqui é um plano infinito, você está lá, Marte, olhar desse jeito. Mesmo que visse, qual é o problema de ver? Não, tem que abaixar, abaixa. Então abaixa pelo menos 1,20 m. Isso não posso falar a palavra porque vai agredir metade do história. Mas isso é uma sacanagem. Realmente sacanagem, não tem nenhuma função técnica, não tem exatamente nada, o prédio não mudou exatamente nada, as risadas não mudaram exatamente nada, só ocasionou 1 milhão de metros cúbicos de terra retirada, um custo cavalar, que vai ter que ser colocado num lugar com impacto cavalar que não tinha nenhum. Então, é uma decisão que o cara faz em cima da prateleira e gera uma confusão. Você achou o nível do teatro inteiro. A gente foi lá, o teatro é uma estrutura master, depois tem os anexos, depois tem uma segunda estrutura, terceira, depois tem revestido, ali, algumas visões. Quem está passando na rua, pode existe uma rua aterrada, um pouquinho mais terra do que isso, tudo bem, respeitado. Então, uma passarela que leva até o parque. Aqui foi feito então uma justificativa da nossa intervenção, e aqui a gente agradece a Tânia que coordenou todas essas questões, era nosso intermediário, nossa porta-voz aí. Tem memorial belíssimo, né? Está disponível, quem quiser pode pedir, uma defesa genial, você viu que tinha sobrado essa portada. O textinho final, mas o que interessa é o seguinte: as conversas devem ser entre as partes vivas das cidades vivas, quer dizer, a cidade é sempre o objeto vivo que tem que estar sempre conversando com as próximas coisas que estão vindo por aí. Né? Essa conversa pode ser mediada, né, pelas pessoas, pela população, pelo órgão representativo, pela política, mas não pode ser interrompida essa conversa de estar sempre se renovando e sempre criando os seus novos patrimônios. Né? Então, está aí, isso aqui nós estamos na plateia, o palco é atrás.
essa parte da frente. Isso aqui é só para uma pegadinha. Só que está conversando com os seus. Pô, não sei porra nenhuma, não é isso, ó. Por que eu tenho que colocar Deus? Só sei que nada sei. Basicamente é isso. Eu sei que eu vou chatear, mas eu vou passar e voltar.